Bom dia a todos. Que esta seja, além de um pouco mais refrescante, também uma manhã tranquila em nossos corações, para a nossa singela reflexão, para a nossa conversa, onde nós iremos falar a respeito de algumas ideias do livro Autodescobrimento, uma busca interior, a obra que nós estamos acompanhando na atividade denominada O Espírito em Foco. Nós estamos então seguindo aqui o item Incerteza do Futuro, já nas suas finalizações aqui, né? Onde estamos conversando a respeito das ideias do futuro, das ideias que nós temos a respeito do futuro. E nós estávamos falando exatamente a respeito de viver cada momento em profundidade, né? Para que o futuro se nos apresente acolhedor, gratificante, né? E nós possamos alterar realmente o mapeamento do nosso amanhã na boa vivência do nosso hoje, né? Como nós conversávamos anteriormente, nós temos às vezes o hábito de acreditar que alguma coisa mágica, esplendorosa, né? Que alguma coisa diferente vai acontecer no nosso futuro e a nossa vida vai mudar-se completamente. Falamos também que mesmo as fatalidades, né, aquelas situações programadas por nós mesmos quando deixamos a vida espiritual, elas vão sendo remodeladas no caminho à medida que nós vamos nos alterando também como sentimento. À medida que o nosso sentimento vai tomando uma outra forma, mesmo a nossa programação, a programação de algum enfrentamento que a gente fez, nós jamais poderemos acusar Deus de qualquer coisa, porque tudo o que nos acontece, tudo que está planificado nessa caminhada tem a ver com as nossas construções do passado, de outra e desta vida, que nós vamos projetando no tempo. E aquilo retorna para nós, para que nós possamos dali retirar uma lição, um aprendizado, transformar o sentimento. Se for uma coisa boa, uma boa colheita vai nos deixar mais alegre ainda e mais motivados para continuar fazendo aquilo que nós precisamos naquele campo de acerto. Se for uma experiência constrangedora, que porventura seja fruto de uma dor que nós plantamos, por causa da nossa experiência, ela vai nos trazer uma lição, educando o nosso sentimento e mostrando-nos o que nós devemos e o que nós não devemos fazer, sem que isso represente tenha qualquer relação com castigo, com determinação divina, porque é o próprio Espírito que planifica a sua existência. Isso nós vemos em várias obras, né? E também está no capítulo sobre fatalidade do Livro dos Espíritos, onde os Espíritos venerandos dizem que nós escolhemos na Terra o gênero de provas que nós iremos passar, né? O contexto, o meio, as pessoas com quem nós vamos conviver, geralmente tudo isso nós planificamos do lado de lá, a não ser que sejamos, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, espíritos tão ignorantes, tão duros, tão atrasados que não tenhamos condição de fazer isso. Aí para nós então seria imposta, que não é o nosso caso. Nós raciocinamos, nós escolhemos, nós fazemos muitas coisas que diz que informa, né, que nós já temos uma condição de escolher. Pode falar. Então, aí você está falando que a gente escolhe a trajetória, né? Sim. Beleza, esse momento que está passando, a gente não quer esse momento, quer mudar, então quer dizer que pode, agora a gente se arrepender do que escolheu. Sim. O nosso uma pergunta se a gente escolhe, né, as planificações aqui da Terra. Mas depois chega aqui, a gente pode se arrepender do que escolheu? Pode, e isso acontece comumente. Aliás, eu tenho um amigo que ele diz assim, eu não sei onde que eu estava com a cabeça quando eu escolhi essas coisas que eu estou passando. Ele fala assim, ele tem uma vida um tanto complicada e ele é espírita, né? E ele tem muito conhecimento, ele tem uma vida boa, uma pessoa bacana, mas enfrenta uma série de problemas de família e tal. Aí ele fala assim, eu não sei onde que eu estava com a cabeça quando fui escolher essa prova para mim. Pode sim, isso acontece muito. Da gente chegar aqui e a nossa inexperiência, né? Fazer com que o fardo pareça mais pesado do que ele é. Pareça, porque ele não é. O Evangelho segundo o Espiritismo diz que Deus não concede fardos a ninguém maiores do que a pessoa pode carregar. A gente pode achar que não pode, que não tem condição, mas não é verdade. Você entra nessa senão a gente já nasceria falido, né?
Se nós viéssemos com um fardo maior do que a gente pudesse carregar, nós nasceríamos falidos e não teria nenhuma significação a existência. Não serviria para nada. Então cada um de nós vem com o fardo que pode carregar. O problema é que a nossa fragilidade, as nossas carências, as deficiências que nós trazemos de uma vida não construída adequadamente no passado faz com que a gente seja fraco para enfrentar. Mas não é que a gente não pode. A gente pode sim. Porque é engraçado, para as coisas que a gente não deve fazer, a serviço das nossas paixões, a gente faz coisa que até Deus duvida. O próprio Criador deve olhar e falar assim, não acredito que você fez isso. E a gente faz. A gente move céus e terra para fazer o que a gente quer quando nós estamos a serviço das nossas paixões. Mas quando a vida apresenta para a gente uma prova, uma privação, um desconforto, alguma coisa que a gente precisa enfrentar para resolver uma problemática íntima, aí a gente não consegue. Aí a gente não quer investir o melhor nosso naquela passagem. Aí a gente se revolta, fica com raiva de Deus, fica com raiva das pessoas e descobre depois, tarde demais, para aquela vida do outro lado, que estava tudo certo. Que o caminho era aquele mesmo e que aquela situação era a nossa tábua de salvação. Era a chave que ia tirar a gente das prisões íntimas onde a gente se enfiou lá no passado, quando a gente agiu de maneira errada com o nosso semelhante, quando a gente agiu de maneira errada com a vida. Então, às vezes, aquela experiência é a chave, e a gente pega a chave e joga bem longe. E como o nosso braço não vai onde a gente jogou, a gente fica preso e fica tentando pegar. E aí fala assim para Deus, eu não tenho sorte, nada dá certo para mim, não sei, as coisas não andam, e fica com o braço agora querendo pegar a chave, mas a chave foi lançada bem longe. Aí sabe quando a gente vai encontrar oportunidade de novo de pegar essa chave? Na próxima encarnação. Aí a gente de novo nasce e a chave é entregue na mão da gente. Olha, aquela prova que você pediu é a tua chave, tá aqui, viu? Não joga longe não, porque senão você vai ficar prisioneiro dela de novo. Aí a gente reencarna. Reencarna e de novo, quando começa a fazer um enfrentamento, a gente fala, não quero isso, e joga bem longe, né? Afasta-se das pessoas, magoa os outros e faz isso de novo de uma maneira não muito adequada. Aí o que acontece? Lá vai a gente tentar pegar a chave de novo, não tem jeito. Aí, uma próxima existência, né? Aí o Espírito de novo recebe a chave outra vez. E os Espíritos venerandos dizem que nós escolhemos o gênero de prova. Evangelho segundo o Espiritismo. As tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos e muito ignorantes. Porém, são escolhidas e aceitas pelos espíritos arrependidos que querem resgatar o mal e tentar fazer o bem. Evangelho segundo o Espiritismo. Nós nos enquadramos na segunda parte. Somos os espíritos arrependidos que queremos acertar nossos débitos e fazermos o bem. Para quê? Para que a gente consiga se fortalecer para enfrentamentos maiores no futuro, onde pelo trabalho, pelo amor, a gente consiga resolver a nossa problemática, não é? Porque muitas vezes, por mais que a gente ache difícil, é mais fácil enfrentar uma dor do que assumir uma obra de amor e do bem. Quanta gente assume trabalhos do bem e abandona? Quanta gente começa com todo entusiasmo, depois abandona. Começa a fazer uma tarefa benévola. Por quê? Porque é muito mais difícil do que o enfrentamento da própria dificuldade, dos próprios problemas que nos trazem constrangimento. Então, o espírito vai ganhando resistência moral para enfrentar com amor, por amor. O que é enfrentar por amor? Fazendo o bem. Então, o espírito reencarna, pede uma experiência onde ele vai doar-se como ser humano numa causa benévola, e aí sim, aí ele resolve definitivamente o seu problema. Porque o seu sentimento se modifica. Porque nem sempre resgatar o débito significa mudar o sentimento. Há muitas pessoas que passam por dores na Terra e são revoltadas. São revoltadas. Queixosas, lamentosas. A gente pode se encontrar numa situação dessa. Da gente não aceitar de jeito nenhum a prova e viver, tudo bem, vai tocando um dia pelo outro. Mas é aquela pessoa que você olha nela, ela tem o senho fechado, duro, né? Tudo que você vai dizer para a pessoa, ela tem uma resposta dura, amarga. Nós encontramos muitas criaturas nesse sentido. Então, isso significa que a experiência da pessoa não está surtindo o efeito desejado e que foi planificado, solicitado do outro lado.
Antes da reencarnação. Então, nós precisamos pensar a respeito. Então, a Joana coloca, né, que nós precisamos alterar o mapeamento do amanhã. Como que nós alteramos o mapeamento do nosso amanhã? Justamente prestando atenção em cada momento que nós estamos vivenciando agora. Cada momento. Eles são importantes. Nada pode passar desapercebido. A gente não pode deixar as coisas seguirem, né? Deixa correr, não preocupado muito com a vida, não. Mas não é para ficar preocupado, é para prestar atenção, que é diferente. Não é para a gente se preocupar com as coisas, mas prestar atenção. Tudo é importante. Toda experiência que nós somos convidados a viver é importante para nós, porque essas experiências planificam, mapeiam o futuro. O que a vida vai me trazer, o que eu vou receber da vida. Né? Não adianta eu reclamar a vida toda e não fazer nada para programar um futuro melhor. Porque mesmo que eu tenha enfrentamentos difíceis na frente, se eu fiz um bom presente, possivelmente muita coisa nesse futuro pode mudar. Muita coisa pode mudar. E depende de mim, não depende de Deus. Já vi gente também dizer assim, eu não vou orar mais, porque eu já orei demais. Eu peço a Deus e Ele não me dá. Peço e Ele não me dá. Tem uma prece de um espírito que eu não me recordo agora o nome, mas que ele fala assim, Senhor, não me des aquilo que eu te pedir, mas aquilo que o teu amor e a tua onisciência permitir. Não me des aquilo que eu pedi. A pessoa vai, Senhor, a gente ora e pede, aí fica descrente, né? Não vou pedir mais nada não, porque Deus não me dá mesmo. Mas é lógico, os nossos sentimentos estão ao serviço novamente das nossas paixões. Nós queremos aquilo que no nosso entendimento é o melhor. Mas nós conhecemos de nós mesmos apenas um espaço muito pequeno. A gente vai se surpreender no mundo espiritual com quem verdadeiramente é. A gente que cobrou tanta honestidade dos outros, tanta dignidade, tanta fidelidade, tanto respeito, vai perceber que nós temos uma existência onde isso não é um traço principal e constante da nossa vida, essa questão do respeito, da fidelidade, da honestidade. Ontem líamos aqui no curso que dois benfeitores queriam, da obra de André Luiz, depois de fazer uma série de coisas e já por 500 anos estarem caminhando nas obras do bem, eles queriam tarefas maiores. Estavam entendendo por que eles não podiam fazer tarefa. Aí eles entram com um pedido lá e são recebidos numa esfera elevada lá para poder discutir essa questão de querer outras tarefas, né, tarefas maiores. E aí os benfeitores espirituais dizem, olha aqui, é preciso que vocês desçam mais ainda, não queiram subir, porque há muita coisa ali que precisa ser resolvida. E aí eles mostram, em 1429, se eu não me engano, uma experiência dolorosa da vida dos dois. Dolorosa, terrível. Onde eles verificam que realmente, mesmo 500 anos de prática do bem, não foram suficientes para apagar algumas nódoas, algumas manchas que foram criadas lá em 1429, se eu não recordo, o 29 ou 27. Ele diz isso. Eles fizeram atos de crueldade. O que eles fazem? Aí, ao contrário de pedir para subir, eles pedem para voltar. E aí eles vêm e morrem num acidente, se eu não me engano, por mais de uma vez, em acidentes coletivos, em mortes coletivas. Acidentes de avião, acidentes onde eles morrem, para irem resgatando essas dificuldades que estavam no passado deles, que é exatamente isso que impedia deles subirem para fazer tarefas maiores. Porque a gente é assim, né? A gente acha que já está fazendo tudo perfeito, que é coisa... Não, já virei santo, né? Já me santifiquei, agora eu quero outras coisas maiores. A gente ouve muita gente no trabalho, às vezes cristão, no trabalho espírita ou das religiões, as pessoas elas serem movidas não por idealismo, mas por ambição. Querem subir porque querem ser cultuadas, querem ser bajuladas. Então as pessoas querem mais. Quando na verdade fazer o que nós estamos fazendo com amor, dignidade, respeito e carinho é o que vai nos dar autoridade diante da vida e planificar um futuro melhor. Porque assim nós vamos resolvendo realmente o nosso passado. Na hora que a gente chegar no mundo espiritual, a gente vai olhar e vai falar, meu Deus, o que eu estava pedindo? Eu estou ficando maluco? Porque aí a gente vai ter ciência de quem é verdadeiramente.
Isso pode não ser muito agradável, entendeu? Embora seja necessário, pode não ser muito agradável. Então, fazer o que a gente está fazendo com amor é o grande segredo do êxito existencial. Com amor, seja lá o que for que nós estamos fazendo, no trabalho, na família, na religiosidade, onde nós estivermos, fazer com amor o que nós estamos fazendo é o grande desafio nosso. Porque fazer bem feito a gente faz, sim. Basta a gente ter um pouco de habilidade, a gente pode fazer um monte de coisa bem feita. Faz mesmo. Fica bonito, fica bom, fica tal. Mas tem sentimento? Tem amor? Faz bem feito. Tem coisas que são profundamente incoerentes. Tem na história desses grandes pintores, escultores, coisas assim estranhas. Tem um deles, eu não vou citar nome, ele tinha assim uma maestria para fazer esculturas que era uma coisa assim esplendorosa. Mas era uma pessoa de pavio curto. Ao mesmo tempo que a pessoa... As esculturas só faltavam falar. Se você chegasse e encontrasse uma pessoa esculpida por ele no meio da coisa, você ia cumprimentar, achando que é uma pessoa mesmo. Tamanha a perfeição dos traços, a beleza. Né? Uma sensibilidade artística fantástica, mas humana, zero. Porque ele era explosivo, pessoa dura, que bastava dizer alguma coisa ou contrariar que ele tratava as pessoas com casca e tudo. Então, fazer uma coisa bem feita não quer dizer que a gente fez com amor, ou desenvolveu sentimentos naquilo. Por isso é que o trabalho, além de ser bem feito, precisa ser com amor, com sentimento. Muita gente, eu escuto às vezes até aqui na casa as pessoas falando assim, mas a gente faz isso, faz aquilo, não sei o quê, e está sempre cobrando alguma coisa, querendo alguma coisa diferente, exigindo um posto, como se o lugar que a gente está seja o mais importante. Se eu estou dando passe, ou fazendo a faxina, ou limpando sei lá o quê, ou distribuindo uma mensagem, que diferença faz isso? Nós estamos no melhor ambiente que a gente poderia estar, acolhidos pela espiritualidade veneranda que está conosco exatamente agora aqui, envolvendo o coração de cada um de nós, convidando-nos a fazer com amor o que a gente está fazendo. Com amor. Porque não é fazer bem feito só, mas é fazer com sentimento. E isso, disse Maria Dolores, certa feita, ela me disse, para as questões do amor, uma existência só não dá. Para que você atinja a excelência do amor naquilo que você está fazendo, uma vida só não dá. Fazer bem feito dá para fazer sim. A gente se adestra, como qualquer animal se adestra a fazer uma coisa. Tem um animalzinho que você ensina ele a pegar o jornal lá e não pode babar no jornal, hein? O cachorrinho, ensina, não baba no jornal. Você ensina ele vai lá, cata o jornalzinho, traz, bota o jornalzinho em cima do negocinho, sem babar no jornal. Direitinho. Mas não basta a gente se adestrar, como se adestram animais, se adestram os pássaros, se adestram qualquer coisa. A gente precisa transformar o coração, que é isso que vai nos dar grandeza diante da existência. Parar de ser implicante, de ser azedo, né? De ser crítico, de apontar o dedo, de cobrar, de ficar toda hora querendo que o mundo espiritual nos dê solução para as coisas que nós precisamos tomar decisão aqui na Terra. Eu já ouvi muito isso dos benfeitores. Às vezes a pessoa chega para conversar comigo, os benfeitores dizem assim, mas a pessoa precisa tomar uma decisão na vida dela. Isso que ela está reclamando não é mais nada do que o exercício do seu orgulho, da sua vaidade. Basta que você mude o pensamento, mude o sentimento, está resolvido o seu problema. E eles não orientam quando percebem que é assim. Porque depende de nós a mudança do nosso sentimento. Nós estamos aqui para isso. Para mudar o sentimento. Compreender e mudar. Né? Senão, que futuro nós vamos ter? Aí é o que a Juna fala, né? Ela fala, é preciso que a gente altere o mapeamento do futuro. Porque não vai acontecer uma mágica, né? Não vai acontecer um milagre. Tem um filme chamado Espera de um Milagre. Né? Muitos de nós estamos à espera de um milagre. A gente está aguardando que um milagre aconteça e que as coisas vão mudar assim. De forma alguma vai acontecer isso. É um engodo. Quando alguém te disser que vai acontecer um milagre na sua vida, a pessoa está te enganando. É um engodo. Não existe graça que cai do céu, existe lei do merecimento. Deus é justo e bom. Deus não é arbitrário, muito menos parcial. Eu fui com a cara da Aninha, então vou dar para ela alguma coisa. Mas a Leia não. A Leia ela vai sofrer, eu quero que ela sofra. Então para ela eu vou dar tudo de ruim, para você tudo. Deus não é assim. Deus não é parcial. É a lei do mérito. É a lei do mérito. Porque senão a gente não cresce, não evolui, não melhora. A gente só vai melhorar mudando o sentimento. A plataforma da nossa vida é o que vai aqui dentro do coração da gente. Não é o que nós conquistamos por fora. Não é ter um monte, eu tenho um monte de amigos e trata todo mundo mal.
né? Eu tenho uma família maravilhosa, mas não valoriza. Nunca disse um obrigado, por favor, nunca respeitou. Então é importante que a gente verifique que o exterior é bom viver em ambientes confortáveis, com todo mundo concordando com a gente, isso é maravilhoso, mas isso não nos acrescenta nada. Mas é o como nós fazemos, aí sim, é o nosso sentimento que vai dar conta da nossa vida, né? Então a Joana fala, temos que planificar um amanhã melhor, né? Se ao invés disso, como mecanismo de fuga contra a renovação de quem? Nossa mesma. A pessoa programa dores e desconforto, o que ela vai receber? Dores e desconforto. Se ao contrário de eu mudar, eu continuo vivendo como eu quero, ofendendo todo mundo, não sendo cortês, não trabalhando as minhas limitações, né? O que eu vou receber? Eu vou receber flores da vida? Não vou. Nós não podemos esquecer que, embora eu caminhe do lado de alguém, a estrada que eu vou caminhar é minha, ninguém caminha por ela. Então, o que eu semear nela, eu vou voltar colhendo. Vou voltar colhendo. Entendeu? Então, a gente passa semeando no presente e volta colhendo no futuro. Semeia no presente, colhe no futuro. Né? Então, a gente tem que lembrar dessa colocação. Há uma fatalidade inevitável. Olha só. A colheita se dará de acordo com a sementeira. Então, diz a Joana, que eu acabei de falar. Essa é uma fatalidade inevitável. O que eu plantar, eu mesmo vou colher. Porque degustando os frutos daquilo que eu semeei, é que eu vou verificar se esses frutos são bons ou não. Eu te garanto que uma pessoa que não entenda nada de propriedade rural, de fruto, se ele for lá em algum lugar escolher algumas coisas, depois que ele semeou e colheu, ele fala, isso não presta. Aquele ele não compra mais. Não, aquela semente ali não, isso eu não planto mais. Isso não presta. Né? O dono do comércio pode enganar ele uma vez, vender tudo que não pode, aí ele semeia tudo, dá tudo errado. Né? Planta um capim rasteiro, é um capim desse tamanho. Não tem ninguém, nem os animais que caminham no meio do capim. Aí fala, epa, que tem uma semente boa aqui. Não, essa eu não quero. Essa daí não presta. É outra que eu vou semear agora. É assim. Então mas nós podemos nos antecipar. Quando a gente não sabe uma coisa, a gente faz o quê? Pergunta, procura saber, se instrui, né? Ou a gente vai semear o que a gente quiser, depois vai colher o que plantou, né? De outro jeito, a sementeira, eu posso semear, mas eu vou colher o que eu mesmo plantei. Quando é muito melhor nos informar, que é o que nós estamos fazendo aqui agora. Com o Espiritismo, com a doutrina espírita, a gente se informa, a gente aprende, para depois saber que sementes a gente vai escolher para semear nessa caminhada. É muito mais fácil do que a gente ficar batendo cabeça. Né? Ficar batendo cabeça e depois achar que vai acontecer algum milagre que vai mudar esse caminho. Agora, o que já está conosco, que foi semeadura do ontem, cabe-nos agora a gente fazer o que a gente pode para modificar esse contexto. Mas algum desconforto a gente vai acabar colhendo, não tem jeito. Né? Se o capim foi muito alto, a gente pode até comprar uma boa lâmina, uma boa máquina para podar ele, para ele ficar mais baixo. Mas o que nós vamos fazer? Eu não posso arrancar todo o capim que o meu gado vai morrer de fome. O que eu vou fazer agora? Eu vou diminuir o tamanho do capim e aí vai ficar melhor, vai dar mais trabalho. Vai dar um trabalhão danado, mas é o que eu posso fazer nessa vida. Então tem coisa que nós ganhamos ferramentas. Se a gente quiser, Deus nos ajuda, Ele dá a ferramenta, mas Ele não vai cortar o capim para a gente ou arrancar todo ele, porque se Ele tirasse o problema da nossa vida, Ele estaria tirando de nós a nossa subsistência espiritual. Se Deus arrancasse aquele problema que a gente quer que Ele tire, sem que a gente solucione ele, ou encontre uma saída para ele, Ele estaria tirando de nós exatamente o que a gente precisa para resolver o problema da nossa dor. Nós teríamos que enfrentar ele na frente outra vez. Como a história dos benfeitores que eu contei. Caminharam 500 anos na prática do bem, ganharam méritos infinitos, mas estavam insatisfeitos. Por que estavam insatisfeitos? Só ficam insatisfeitos quem ainda tem sentimentos que não são adequados. Lá no fundo do coração havia ainda uma pendência para resolver. E aí eles voltam no tempo, auxiliados pelas entidades maiores, e verificam que havia um grande mal que precisava ser resolvido. E aí o benfeitor, vocês querem ver mais? Não.
Vamos resolver uma coisa de cada vez. Aí eles resolveram aquela situação para depois resolver outras. Quer mais? Quer ver mais? Não, não queremos. Aí a gente compreendeu. Então sempre que nós temos um grande enfrentamento na vida, é um momento de reflexão, não de revolta. De pedir forças a Deus, de pedir ferramentas para ver como é que a gente vai cuidar da nossa terra, do nosso capinzal. O que eu vou fazer agora? O negócio está aí, ó. O que eu posso? O senhor me ajuda? Ele ajuda. O senhor me dá ferramentas? Dá a ferramenta, dá coragem. Ele dá coragem para a gente, mas ele não tem como tirar aquilo da gente. Porque tirar seria adiar, seria transferir para frente a solução do problema, né? Que é o que nós não compreendemos muitas vezes. Todo fator que possa desencadear consciência de culpa no comportamento necessita ser eliminado. O que é que desencadeia sentimento de culpa? O que é a culpa? A culpa é o reconhecimento de que alguma coisa não foi boa. Só que ao invés de a gente procurar uma saída, a gente se enclausura nela. A culpa é uma cela. É uma cela que nos prende. Então a gente tem que eliminar aquilo que pode nos levar depois à consciência de culpa. Porque é muito interessante a consciência. A consciência ela é interessante. Aquilo que eu ignoro, que eu desconheço, não me enjaula no processo da culpa. Eu posso até sofrer consequências daquilo, mas eu não fico preso na culpa. Mas naquilo que eu sei que está errado, que eu não devo, que eu não posso, que eu não deveria estar fazendo, aquilo me enjaula na culpa. Então ela fala que a gente tem que eliminar os fatores que induzem-nos à culpa. E onde que a gente encontra esses fatores? No comportamento. No nosso comportamento. Tudo aquilo que a nossa consciência disser para a gente não fazer, nós não devemos fazer. Mas o problema é que, como eu comentei mais atrás, né? As nossas paixões, nós ficamos a serviço das nossas paixões. Não, eu quero. Depois eu vou ver como é que fica. Eu já vi um amigo dizer isso para mim. A gente chegar para ele e falar, meu filho, você tem que parar de beber, você é muito jovem. O que você espera daqui a 10, 15 anos, bebendo desse jeito? Depois eu vejo como fica. Quero curtir a vida. Como se isso fosse curtir a vida. Curtir a vida, meu filho, você está descurtindo, né? Aliás, você tá se curtindo mesmo, né? Se botou no álcool para curtir. Né? Se botou dentro do álcool para curtir, o que vai acontecer? Vai ficar curtido. Chega uma hora que não tem jeito, né? A ciência está aí cheia de casos, né, de cirroses já muito jovem, né, de pessoas com cirroses, com problemas pulmonares, por cigarros e outras complicações, porque as pessoas não querem viver o momento, acabou. Não, eu quero curtir a minha vida agora, depois, o futuro não me importa. Não importa agora que eu estou num estado de maturidade. Quando eu passo para um outro estado melhor de maturidade, aí eu começo a avaliar o meu passado. E aí começam então as lamentações. E aí então fala assim, tá vendo? Ó, eu não valho nada, não presto. Aí nós caímos nas garras da culpa. E a culpa, ela é destruidora. Ela é altamente destruidora. Uma das causas quase unânimes e quase determinadora da depressão. Mas a pessoa fala, mas eu sou depressivo e eu não fiz nada nessa vida que eu possa achar que seja tão grave assim. Pois é, mas não é nessa existência não. Mas nós trazemos um passado carregado de pesares, de culpas pelas nossas ações. Por isso é que agora, a gente, como nós somos religiosamente ensinados para avaliar a nossa vida por um tempo, né? A gente só enxerga a existência que a gente está, o nascimento e a desencarnação, né? Então nós só enxergamos esse período, nós somos educados assim, a gente não se preocupa com o que vai acontecer no futuro e também desconhece plenamente o passado. Então aí não entende o porquê que está dentro daquela situação. Mas a culpa, ela é formada no tempo, no passado, no presente e vai determinar o quê? O nosso futuro. Então se nós não tomarmos cuidado, nós mergulhamos aí nos efeitos da culpa, né? Então a Joana fala que a gente tem que eliminar da nossa vida os fatores que desencadeiam a culpa. Quais são os fatores que desencadeiam a culpa? Tudo aquilo que contraria a lei divina. E qual é a lei divina? Disse uma pessoa uma vez na palestra, com as veias do pescoço levantando desse tamanho assim. Qual é essa bendita lei divina? A boa nova ensinada por Jesus. Ele veio especialmente para fazer isso.
para ensinar para a gente como é a lei divina. Lei de amor. Amor a si mesmo e amor ao próximo. Tudo que você fizer que te faz mal ou que faz mal a alguém, contraria a lei divina. Porque ela só tem um artigo. A lei de Deus só tem um artigo, chama-se amor. Quando nós contrariamos a lei de amor, seja para conosco mesmo, fazendo coisas que agridam o nosso corpo, a nossa moral, a nossa consciência, ou quando nós fazemos isso com os outros, nós desrespeitamos as leis divinas. Consequentemente, acabamos dentro da lei de causa e efeito. E geralmente com um efeito colateral terrível chamado culpa, que é um dos grandes efeitos colaterais de fazermos o que a gente quer e não o que a gente deve. A gente pode, deve. Aí tem que perguntar, será que eu devo fazer isso? Poder eu posso. Posso fazer o que eu quiser. Mas eu devo fazer? No eu devo está implícito aí o entendimento das consequências. Né? Eu devo fazer isso? Então a gente precisa avaliar. Avaliar para a gente não entrar na culpa. Mas para isso tem que eliminar, a Joana fala, elimina os fatores que te levam à consciência de culpa, que é o desrespeito à lei divina, às leis de Deus, trazidas por Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo fala assim, quando a pessoa é muito dura de coração, ela fala assim, eu nunca perdoarei. Aí ele fala, aquele que diz que nunca perdoará, vai sofrer muito com a falta de perdão também, de si para consigo mesmo, dos outros para com ele mesmo. Ai daquele que diz eu nunca perdoarei. Nós precisamos do perdão de Deus todo dia. Os nossos pensamentos, e Jesus falou que a gente erra até por pensamento, nosso pensamento é avaliado por Deus. Senão uma pessoa que não falasse, ela não teria responsabilidade sobre os seus atos. Mas o que nós pensamos tem efeito. A gente pode passar a vida inteira quieto, não abrindo a boca para nada. Mas a mente fervilhando, pensando. O pensamento é vida. O Emmanuel tem até um livro que chama Pensamento e Vida, que eu aconselho a estudar e ler. Que é uma obra maravilhosa para a gente entender o peso do pensamento. Porque o pensamento é vida. O pensamento projeta situações. O pensamento determina a caminhada. Nós damos uma diretriz para a nossa própria mente através do pensamento. Porque o pensamento é do espírito, não é do cérebro. Mas nós podemos imprimir no cérebro uma predisposição para determinado comportamento. Como se adestra um animal, nós podemos nos adestrar também, a nível cerebral, por indução, por manter um pensamento contínuo, em circuito fechado, constantemente. Se a gente tem um pensamento em circuito fechado, naturalmente nós vamos delinear a nossa vida por aquele pensamento, porque ele vai se tornar físico. Na Gênese de Allan Kardec diz que o pensamento, depois de se tornar contínuo, depois de se tornar num circuito fechado, ele é fotografado pelo cérebro, pela mente, e aí a pessoa então tem uma diretriz cerebral, ou seja, as suas decisões ficarão presas num circuito fechado e isso vai determinar a sua existência, a minha existência. Então tem que tomar cuidado até com o pensamento. Segundo o Livro dos Espíritos, que Deus conhece. Deus conhece os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Então temos que tomar cuidado. O pensamento nos representa aqui no mundo das formas. A alma não tem braços, o espírito não tem forma, mas ele se utiliza de um corpo. E esse corpo que nós estamos usando. Quais são os braços do espírito? Quais são? O pensamento. O pensamento é o campo de ação da alma. Então, nós podemos viciar a mente, nós podemos condicionar a mente, condicionar o cérebro. E o pensamento passa então a ser físico. Nós passamos a agir sobre o ditame de um condicionamento que nós criamos. Então temos que corrigir. Quais são os fatores que nos levam então aos desequilíbrios? Temos que evitar. Não fazermos nada que moralmente, fisicamente, espiritualmente nos diminua diante de Deus, diante das leis divinas. E não fazermos nada para o semelhante também. Tudo aquilo que a gente não quer para si, não deve fazer para os outros. Essa é uma regra ensinada por Jesus. Não façais ao teu semelhante o que você não deseja que te seja feito. É um dos artigos da lei divina que determinam a justiça. O que é a justiça? Não fazer aos outros o que nós não gostaríamos que nos fosse feito. Isso é justiça.
Quem agir assim nunca erra, ou erra menos. Nunca erra na condição nossa é muito difícil, mas erra menos. Erra muito menos quem usar essa regra, né, como para a conduta. Então, isso aqui desse capítulo todo, é um dos pensamentos mais importantes. Os outros são ideias para a gente se avaliar. Aqui está a receita. A Joana dá a receita. Ela diz exatamente isso. Todo fator que possa desencadear consciência de culpa no comportamento necessita ser eliminado. Depois ela diz assim, substituído por outros que criam confiança, serenidade, sem sombras psicológicas que ocultem a realidade e o desenvolvimento dos valores interiores, que são as sombras psicológicas, os lugares onde a gente se esconde para continuar sendo como a gente é. Eu tenho uma paixão, eu me escondo atrás dessa fraqueza, continuo sendo a pessoa que eu sou e acabo então sendo vitimado por ela mesma, pelos efeitos dela mesma. Então a gente precisa, identificando quem somos, ir mudando, fazendo luz nas sombras da alma. Há muitas coisas que nós não queremos iluminar, né? A gente ou às vezes muda por fora e não muda no pensamento. A pessoa tem vontade de dizer umas verdades, né? Na concepção dela, eu vou dizer umas verdades para o fulano. Verdade dela, né? Ela está com vontade de dizer. Mas ela fala assim, mas isso não é conveniente. Se eu fizer isso, eu vou estragar tudo o que eu estou fazendo, o que eu construí. Melhor tratar a pessoa bem, né? Aí trata, oi querido, oi querida, né? E lá dentro fala, tomara que morra, que caia um trem na cabeça. O trem não voa, mas tomara que caia na cabeça, né? De repente um trem voa, cai sobre a cabeça da pessoa. Então trata bem porque é conveniente, mas no sentimento continua e no pensamento também. Não adianta. Isso é conveniência. Isso pode agradar os outros. Torna um pouco mais confortável a presença dos outros com a gente. Mas não é confortável intimamente para nós. Porque o que é confortável para mim? É estar bem em mim mesmo, não estar bem fora de mim. Porque há muita gente que tem dor e não sofre. E há muita gente que não tem dor e sofre. Tem gente que não tem uma dor, nem de cabeça, nem na unha, nada dói. Nada, não tem. Você fala para a pessoa, está doendo? Não. Mas eu estou sofrendo tanto. Porque o sofrimento é moral. O sofrimento é uma dor de alma, não é uma dor física. E há muita gente que sofre fisicamente muito e chora lágrimas dolorosas pela dificuldade física. Mas você olha para a pessoa, ela passa uma serenidade imensa, uma paz, uma confiança na vida. Essa pessoa tem dor, ela não está sofrendo, ela tem dor. O outro não tem nada, não tem um risco na pele, mas se mergulha numa cama e não consegue sair da cama. Não consegue sair na cama, ofende todo mundo, tem dificuldade com todo mundo. Por quê? Porque está sofrendo. Isso é sofrimento. Sofrimento é dor de alma. Dor de alma. Então essa é a diferença entre uma coisa e outra aí, né? Então a gente tem que fazer o quê? Mudar as sombras psicológicas, né? Ver onde que a gente está escondido. Atrás do que eu estou escondido? Das conveniências, né, que a gente cria, para a gente poder ser o mais transparente possível. Ser transparente, gente, é uma pessoa, tem uma pessoa que, a gente estava lá na casinha ainda do outro lado ali, uma pessoa sentou do meu lado assim, falou, você acha que eu não estou certa? Eu falei, não sei o que você está falando. Eu tenho o hábito assim, se eu pensar uma coisa das pessoas, eu falo mesmo, eu sou autêntico. A doutrina espírita fala que não, isso é falta, a pessoa tem falta de educação, tem dureza, tem outras coisas que não tem nada a ver com autenticidade. A autenticidade é ser verdadeiro nas suas atitudes, nos seus sentimentos, nos seus pensamentos. Isso é autêntico. Não é tratar os outros mal. Eu estou com vontade de falar uma asneira para alguém, eu falo. Só que isso é autenticidade? Isso é grosseria. Isso é dureza. O Emmanuel diz assim, pegue uma chaleira de água quente e jogue sobre uma planta verde para você ver o que ela fica. Isso aí é a verdade apresentada com crueldade. Mesmo quando a gente sabe de alguma coisa que é verdade, nós precisamos ter respeito pela fraqueza do outro. E não jogar no rosto dos outros as coisas como se a gente pudesse e tivesse o direito de falar qualquer coisa. Nós não somos perfeitos. Você imagina se Deus resolvesse fazer a gente se lembrar de todo o mal que a gente pratica? Porque tem mal que a gente pratica e a gente não tem noção de que está praticando o mal.
Porque nós estamos habituados. Uma pessoa que está muito bem adestrada no seu comportamento emocional, ela pode não entender que o que ela está fazendo é um mal. Você já pensou se o Criador fizesse isso? Fala, bom, então tá bom. Agora você vai andar com um telão na mente e vai ficar exposto ali, passando como se fosse, sabe aqueles telões que tem lá na praça? Ficam passando as imagens, propaganda? Vai ficar passando o dia inteiro, cotidianamente, dia e noite, o mal que você faz. A gente enlouqueceria. Com certeza, o final disso daí, sabe qual que seria? A loucura. Porque nós não estamos preparados para nos defrontarmos com as verdades que a gente quer enfiar no rosto, como diz o caipira, enfiar na cara dos outros, mas não quer para a nossa, né? A gente só quer falar, a gente quer que os outros saibam da verdade que a gente quer que eles saibam, mas a gente não quer saber da nossa, porque a gente enlouqueceria. Mas você sabia que uma palavra mal falada pode acabar com a vida de uma pessoa? Pode colocar a pessoa num poço de sofrimento e ela não sair mais de lá? Porque a gente não sabemos como é que são as fraquezas dos outros. Por pior que sejam as reações deles para conosco, nós precisamos respeitar a ignorância da pessoa. Respeitar a ignorância. Porque uma palavra que você diz a ela, você pode acabar com a vida dela. Dela perder completamente o chão, né? E não conseguir mais se realinhar, não conseguir mais se levantar. Temos que ter cuidado. Porque isso não é autenticidade. Né? É como pegar uma chaleira de água quente e jogar sobre uma planta verde. Isso é a verdade, nua e crua. Né? A gente pode de muitas maneiras, e estar de posse de uma verdade não nos dá o direito de utilizá-la de maneira cruel. Né? Porque Deus não faz isso com a gente. Ele deixa a gente sabendo das coisas aos poucos, até quando a gente vai podendo lidar, que é o caso daqueles benfeitores que eu disse. Eles não tinham tido acesso ainda a esse passado, porque o Criador estava fazendo o quê? Permitindo que, pelo bem, eles fossem resolvendo as nódoas do passado. Mas aí quiseram ver. Aí tudo bem. Só que ao ver, fica então a lacuna, né? Agora eu tenho que resolver. Quando a gente percebe que a atitude de uma pessoa, pelo que a gente aprende aqui, o que a gente vê, está prejudicando ela mesma, está entrando num ciclo vicioso, agindo sempre daquela forma. A gente deve tentar interferir, conversar, falar, tentar fazer a pessoa sair disso, ou a gente tem que deixar ela perceber por si só? A nossa irmã perguntou se quando a gente percebe que uma pessoa está numa diretriz errada, né, tudo, se a gente deve alertar, deve falar para a pessoa, deve tentar modificar. O Evangelho segundo o Espiritismo fala que sim, desde que isso seja feito com muito amor, com muito carinho, sem querer ridicularizar a pessoa, sem querer expô-la, sem querer diminuí-la, mas com toda a reserva possível e com amor. Aliás, o Evangelho diz assim, a resposta é de São Luís, ele fala, é um dever que a caridade manda cumprir com o próximo. Aconselhando. Se a pessoa aceitou bem, se ela não aceitou, tudo bem. Agora, quando é por maldade, aí não, né? Porque tem gente que gosta de levantar o mal dos outros, né? Tá vendo o que você fez e tal, e levanta aquilo para todo mundo saber. E geralmente isso tem que ser feito em particular, né? Só a gente e a pessoa. Se ela aceitar, nós ganhamos um amigo e ela vai mudar. Se ela não aceitar, não tem problema. A gente pelo menos fez e não fez com a... Aí ele encerra, inclusive, a resposta dizendo assim, que a gente tem que perguntar para a gente mesmo se a gente também não precisa corrigir alguma coisa na nossa vida em relação àquilo que nós estamos enxergando no próximo. Deve sim, a gente deve sim. Tendo amizade, tendo proximidade com a pessoa, chamar ela e conversar em particular. Fulano, isso não está certo, né? Não sou perfeito também, mas eu estou enxergando que isso não está fazendo bem, não vai te fazer bem e tal. Porque geralmente isso acontece muito dentro da própria família. Da própria família, com certeza. Que a gente percebe mais com a convivência, e às vezes tem pessoas que não aceitam muito. Aí a gente fica sem saber, fala ou não fala? Ou aconselho ou não aconselho? Em particular, a gente deve falar, sim. Deve sempre chamar a pessoa e conversar. Se ela não aceitar, o problema é dela. Mas você terá feito isso com reservas, né? E como a caridade manda que a gente faça. Com certeza. Tá lá São Luís tem essas respostas no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala, se é lícito ver o mal de outrem, assim, enxergar o mal. O Evangelho também fala que ver o bem em toda parte seria uma estupidez nossa, né? A gente só vê coisas boas, não tem jeito, a gente vai ver o que está errado também. Agora, se incomodar, ressaltar, divulgar esse mal, aí é uma deficiência nossa, que quer, para poder desfocar a gente acaba expondo os outros, né?
Mas auxiliar, sim. A gente pode auxiliar, a gente pode orientar, a gente pode fazer alguma coisa para ajudar a pessoa a melhorar esse caminho dela, né? Pode e deve. Isso lá no Evangelho diz que é um dever que a caridade manda a gente cumprir com todas as reservas possíveis. Claro, sem aquele tom acusatório, né, de que a gente é melhor que a pessoa. Não, a gente está enxergando uma coisa que não está bom. Falou, eu não sei no seu lugar como eu faria, mas não está certo. Pode ser que eu faria até do jeito que você está fazendo, até pior. Mas isso aí não está certo. A gente pode fazer isso. E aí a gente ajuda a pessoa, né? E pergunta para a gente mesmo também se a gente também não precisa mudar alguma coisa naquele sentido, né? Então a Joana coloca assim para encerrar esse capítulo. Uma psicoterapia especial, entre outras, ressalta na fixação pela repetição de frases idealistas, de autossugestão otimista, de interiorização mediante a prece, de meditação no serviço do amor ao próximo, mediante o amor a si mesmo. Então, tudo isso é importante. Uma psicoterapia especial, ou seja, onde a pessoa ela seja conduzida a fixar pela repetição ideias melhores, né? Se eu estou me sentindo muito mal, minha vida, estou percebendo que a minha autoestima está lá embaixo. O que eu tenho que falar? Não, eu sou filho de Deus. Eu estou aqui aprendendo, as coisas vão mudar, amanhã vai ser melhor. Então, eu sou uma pessoa amada por Deus, então as ideias repetidas constantemente de otimismo, de esperança, ajudam o espírito a sair daquele marasmo onde ele trava, né? Aí ela coloca também que são autossugestões otimistas. E também exteriorizando a prece, né, pedindo através de oração, e também o quê? Do serviço ao próximo. A caridade, gente, ela é um mecanismo renovador. Quando a gente opta pela prática do bem, nós nos modificamos sem perceber. A princípio a gente faz por disciplina, por compromisso. Com o tempo faz com amor. Aí vai mudando sem perceber. E aí tudo aquilo que a gente dava muita importância, a gente passa a não dar importância nenhuma. Fala, meu Deus, isso não tem... Por que eu vou me importar com isso, né? Às vezes alguém fala alguma coisa, a gente olha. Em outros tempos a gente ficava roxo de raiva, né? Aí a gente olha agora e fala assim, não vale a pena. Não vale a pena me incomodar com isso. Isso é bom, a gente cresceu. Mas não vai acontecer isso de uma maneira mágica, né? Por que é tão importante para nós a opinião dos outros? Eu ouço constantemente pessoas chorando, lamentando por problemas que não são seus. Pelo jeito que os outros lhe trataram, pela maneira com que as pessoas pensam, sentem a seu respeito. Isso é uma grande ilusão. Porque nenhuma dessas características, as satisfeitas, são garantias de felicidade. Nenhuma delas. Que tem pessoas que são amadas, tem pessoas que só faltam, as pessoas, não é jogar tapetes vermelhos para passar, falta jogar a língua para a pessoa passar, que é mais macia, né? É para pisar assim do que o tapete. Só falta isso. E a pessoa é infeliz, é triste, é amargurada, porque os nossos dramas são nossos, é ele que nos faz sofrer. É o nosso drama existencial que nos faz sofrer, não é o que a gente recebe dos outros. Mas enquanto nós necessitarmos da aprovação dos outros, do que vem do outro para a gente ficar bem, nós vamos ser infelizes. Tem uma amiga que ela diz assim, a minha sogra gosta mais dos netos do filho dela do que dos meus. Então o filho dela é casado com uma moça e tem, né, 2 netinhos. E ela também tem 2. E ela disse, não, mas a minha sogra só se importa com os filhos do fulano. Com os meus ela não se importa. Não são netos também? Desse jeito ainda. Bota a mãozinha na cintura, não são neto também? É, meu filho, é neto também. Mas enquanto você precisar disso, né? Pode ser que não seja nem verdade isso. Pode ser que ela seja uma pessoa tão carente que nem toda a atenção, todo o afeto que a pessoa está dando não está sendo suficiente. Pode ser que seja isso. Em último caso, seja lá verdade isso. Minha filha, você já tem os tesouros, que são os teus filhos. Para que você precisa da aprovação de alguém? Você já tem os tesouros que você precisava ter. Está aí na sua mão, seus filhos. Ame-os, desfrute da presença dele. E fique muito feliz quando ela tiver um arroubo aí de esforço, que ela vier para dar uma olhadinha nos seus filhos e ir embora. Está ótimo. Isso é um problema dela, não é um problema seu. Gostar da gente é um problema dos outros. Agora, gostar dos outros é um problema nosso. Ser respeitado é um problema dos outros. Respeitar-nos é um problema nosso e respeitar os outros também. Teve um pensador que ele disse assim, preocupe-se mais com a sua consciência do que com a sua reputação, porque a sua consciência diz quem você é.
E a sua reputação é o que os outros pensam que você é. Então, o que importa o que os outros pensam a meu respeito? É o que eles pensam que eu sou. Nem o que ele pensa que eu sou é verdade, nem o que eu penso que eu sou é verdade também. Porque eu desconheço de mim mesmo muito mais do que eu conheço. Então, nós temos que viver o que objetivamente os nossos sentidos e os nossos sentimentos captam da vida. Isso precisa ser consciente. Jesus disse, vigia e ora, para que você não caia em tentação. Ou seja, presta atenção na tua vida. Observa como você está vivendo. Procure conhecer um pouco mais de você mesmo, porque conhecer plenamente a gente não vai. Não tem jeito. Nós desconhecemos muita coisa de nós. A nossa personalidade, ela é limitada. Como espírito, nós somos muito maiores do que isso. Mas o que a gente já sabe da gente, a gente precisa tomar ciência e fazer o que é melhor. Por que nós precisamos tanto da aprovação dos outros? E aí a gente chora lágrimas de crocodilo, que não são escutadas por Deus. Essas lágrimas não chegam até o Criador. Senhor Jesus, olha só o que está acontecendo com minha sogra, não olha para mim, meus filhos. O Criador vai mandar um dos mensageiros dele dizer assim, e você olha pelos filhos aqueles que não têm mãe, que não têm pais, os que estão à sua volta, você olha para os teus próprios filhos? Pode ser que os teus próprios filhos estão sofrendo carências, porque você não os observa, e está preocupado com os outros que não olham, não te observa, não vê os teus filhos. Então há muita coisa que nós precisamos nos atentar, que são providências que nós temos que tomar em relação à nossa vida. Quando a gente parar de precisar da aprovação dos outros, quando nós pararmos de precisar da consideração que os outros tenham que ter conosco, nós vamos ser felizes, né? Uma coisa é as pessoas nos considerarem por aquilo que a gente vai fazendo, e outra coisa é a gente necessitar dessa consideração. Que os outros nos considerem, tudo bem, é um problema. Que as pessoas gostem da gente, muito bom, isso é ótimo. Mas precisar disso, necessitar disso para viver, é aí que está o nosso grande problema. Quando nós necessitamos do que vem dos outros para nos sentirmos melhores, acabou a nossa vida. Porque eles não conseguem resolver esses problemas nem para com eles mesmos, que é o que nós estamos tentando fazer conosco também. Nós estamos tentando nessa existência nos entender, nos situar, nos posicionarmos dentro de nós mesmos, nos campos do sentimento e do entendimento da vida. Os outros estão fazendo a mesma coisa. Eles estão também tentando fazer a mesma coisa. Quanta gente que gostaria que a gente desse apenas um olhar para a pessoa, e a gente passa e nem percebe que a pessoa existe. Fala, nossa, se o fulano só me olhasse já estava bom. Desse uma olhada para mim já estava bom. E a gente nem está percebendo. Por isso que é importante a gente criar, não é ser egoísta, ser presunçoso, né? Mas criar uma autossuficiência emocional, de maneira que a gente tenha um potencial sublime de fazer, mas consiga receber de uma maneira tranquila e serena as pérolas que constantemente chegam dos nossos irmãos, que são presentes de Deus na nossa vida, embora não sejam como nós gostaríamos que fosse. Há uma luz na estrada das nossas vidas. Esta luz se chama Jesus. Os seus ensinamentos são sublimes cânticos de esperança, que a todo instante é entoado nas noites escuras onde nos escondemos, aflitos e amargurados, porque acreditamos que a vida não tem sentido, porque desconsideramos os esforços que devemos fazer para tornar a nossa vida melhor. Cada pensamento, cada sentimento é uma página que escrevemos na história de nossa própria existência. Portanto, é importante prestarmos atenção no que estamos escrevendo, porque seremos os artistas, os protagonistas de nossa própria história. Estaremos lendo o roteiro de nossa existência em algum lugar, algum dia, sem a possibilidade de apagar qualquer coisa que seja, com o convite renovador de resolver as pendências, melhorar o sentimento, planificando um futuro de mais esperança e paz. Para isso, asseverou-nos o bom pastor: vinde a mim,
Se o teu coração estiver aflito e sobrecarregado, isto quer dizer, observe os meus ensinamentos. Nele encontrareis consolo e paz. Mas é preciso que ames, disse o Mestre venerando. Sê tu quem ama, e o amor nos renovará. Que Ele esteja conosco agora e sempre. Graças a Deus.